Ricardo de Napoli, como era a Umbanda quando você iniciou? Como você enxerga a Umbanda hoje? Nossa, a Umbanda quando eu iniciei era muito ligado ainda às coisas, vamos botar assim, muito de tradições. As tradições eram envolvida muito em tradições e também muito sem conhecimento. Não havia muita explicação do que é isso, do que é aquilo. Então, essa foi uma Umbanda que eu comecei vendo, né, como jovem, depois como adulto. E a Umbanda que eu vejo hoje é uma Umbanda mais expansiva, né, que é uma Umbanda contemporânea, porque eu acredito que tudo tem que evoluir. As mentes evoluem, as consciências se expandem, logo também os conceitos religiosos eles têm que se expandir. Às vezes, algumas ritualísticas têm que ser otimizadas. Então, eu vejo hoje uma Umbanda aberta ao conhecimento, aberta à expansão da consciência e preparada, talvez, para um novo ciclo de unir mais outros conceitos religiosos, outros corações, né, outras mentes. É bem legal a gente começar falando sobre isso, que a gente teve uma outra entrevista, um outro podcast, que o pessoal que está em casa aí, provavelmente está aqui também, já assistiu. E o pessoal elogiou muito, tiveram algumas questões interessantes que eu estou procurando trazer para cá, para a gente também poder tirar outras dúvidas. E você que gostou, permanece até o final, que vale muito a pena. Deixa o like, nosso convidado Ricardo de Napoli vai trazer muitos conteúdos bacanas, uma visão bem aprofundada, muito parecida com a minha em relação ao assunto, por isso que eu gostei muito do papo com ele. E eu vou entrar num aspecto já voltado para o espiritual, né? Porque a gente vê muito a questão da Terra, dos arquétipos, das sintonias, né? Mas em termos espirituais, né, na sua visão, qual foi a importância e a necessidade, diria ainda, além da importância, né, do surgimento da Umbanda aqui, né, nesse país? Então, quando a gente vai estudar as eras remotas, vamos botar outras raças, né? Porque eu me aprofundei bastante nesse estudo de outras raças, as raças lemurianas, as raças atlantes, as raças arianas. Dentro do estudo de Blavatsky, né? Dentro do estudo da teosofia, a gente vai percebendo que o conhecimento, ele de alguma forma gradativa, ele é espalhado pelo globo, sabe? Ele é espalhado vamos pegar principalmente a Atlante, quem já estudou, quem já se aprofundou nesse conceito. Logo após o fundamento ou durante o afundamento, várias civilizações houveram migrações territoriais. E se a gente estuda as raças, ao longo de vários séculos, a gente vai ver que as migrações territoriais e os cruzamentos de raça formam, de alguma forma, novas raças. Conceitos se moldam, novas culturas se acoplam e vai surgindo novos processos religiosos. A gente vê isso acontecendo no mundo inteiro, talvez durante milênios e milênios e milênios, e talvez passamos por muitos dessas civilizações. E o que acontece no Brasil? Se eu não me engano, eu acho que não sei se foi o terceiro livro, mas ali na década de 50, Chico Xavier traz um livro chamado Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Trazido na época por Irmão X, mas quem trouxe foi Humberto de Campos. Ali ele diz que a pátria do Cruzeiro um dia será o berço da religião, vamos botar assim, da espiritualidade do mundo. E a Umbanda, após as diásporas que ocorreram, principalmente na região da África, e as situações que ocorreram internamente, mostram que está havendo um movimento espiritual para trazer culturas para cá, e essas culturas elas estão se cruzando, elas estão se juntando. O ser humano, quem está vivendo tudo isso nessa época, do fim do século XIX, no início do século XX, agora século XXI, talvez ainda não tenha percebido a grandiosidade do que está acontecendo. E aí há ainda muita luta para querer saber quem manda mais, como a gente vê em outros, esse meu Deus, a gente ainda vê muito isso, mas não estão vendo pelo exemplo que as entidades estão mostrando, cigano, povo do Oriente, caboclo, preto velho, criança. O exemplo que eles estão trazendo é um exemplo de união, é um exemplo que lá não há separação, aqui há. Então eu vejo a Umbanda sendo trazido para esse solo, ela está mostrando que
na diversidade há um grande encontro. É como se essa junção de todo esse conhecimento do passado, de eras remotas espalhadas por todo o planeta, está se juntando praticamente novamente. Quando a gente se aprofunda um pouco no estudo do W. Mato Silva, né, que é a protossíntese cósmica, você vai ver que ele, o próprio Pena Branca que traz lá, ele naquele livro traz vários relatos de um tronco tupi existente aqui na nossa Terra, que daqui partiu o conhecimento para vários locais do mundo. E agora se parece que retorna-se para cá a partir da Anunciação, em 1908. Então, não é que a Umbanda surgiu de fato em 1908. Não, ali foi um marco. Um marco que, a partir dali, algo precisa ser olhado, precisa ser visto, precisa ser aprimorado, juntado, e acabar essa guerra. Aqui, tipo assim, a religião de Umbanda, ou o universalismo da Umbanda, ele vem dizer assim, aqui nesse terreno você pode pertencer. É isso que eu vejo Umbanda hoje. Muito bem colocado isso, porque as características do Brasil de colonização, os Estados Unidos também têm similaridades ali de povos, né, específicos. Lá tem alguns movimentos, o tal do Hoodoo, não Voodoo, Hoodoo, né, que o pessoal faz lá com práticas, e tem similaridades com benzimento, com fórmulas e tudo mais. Só que perpetuou no Brasil. Muitas pessoas vêm até o Brasil para poder estar experimentando, né, as ritualísticas e entendendo. Eu acho que aí a gente pega no seguinte ponto, Ricardo. Muitas vezes vai vir um africano para o Brasil, ou então vem um chinês, um indiano, vem alguém de origem cigana, os próprios povos originários, né? Eles vão estar olhando tudo aquilo e dizendo, olha, tem alguma coisa muito parecida de onde veio. Não é igual, mas tem alguma coisa que me traz uma memória de onde eu vim. Então, acho que isso que é o grande X, né? A questão do, opa, todo mundo pode participar. Exato. E aí a gente entra no seguinte aspecto. Todo mundo já teve um preconceito em relação à Umbanda. Todo mundo que não aderiu, mas hoje procura entender, já teve um preconceito, já teve uma limitação, mas quem já aderiu, quem faz parte, ainda tem gente que está fazendo parte, está desconfiando de alguma coisa, está com algum preconceito, está com alguma limitação. Como é que você enxerga isso, você que trabalha com tantas pessoas, desses bloqueios, por exemplo, quando se apresenta algo novo dentro da Umbanda, algo que, por exemplo, a pessoa não estava acostumada, e ela encara aquilo como uma restrição, Isso. a não abertura para o novo. As pessoas elas têm que entender que a Umbanda ela não é imutável. Esse é o primeiro passo que eu falo muito para os meus médios lá. A Umbanda não é imutável. É uma religião natural. Uma religião natural que lida com a natureza, que ela é a própria natureza em si, ela, assim como a natureza ela é mutável, o sistema também é. Hoje, uma verdade que um guia fale, um procedimento, ele pode descer em terra na incorporação e falar, a partir de agora é esse. A gente tem que estar aberto. É isso que eu falo, a Umbanda, ela vai se renovando ao longo das eras, ao longo das consciências, ao longo da egrégora que é formada. Então a gente tem que respeitar isso, porque senão, por isso que não existe a Umbanda de fato igual uma à outra. Porque a Umbanda ela não pode ser, não é McDonald's, entendeu? Não tem franquia, não tem como você franquear, porque é a egrégora que molda o sistema de Umbanda, que molda esse sistema que une. Então, não tem como eu julgar o outro, não tem como eu falar o outro. A pessoa tem que entender que se ela está dentro de um sistema umbandista, ela tem que estar aberta para o que aquela egrégora vai entregar, o que aquele sistema vai entregar a partir do coletivo se desenvolver para isso. Porque se o coletivo também não se desenvolver para isso, é como se a espiritualidade falasse assim, é melhor deixar do jeito que está, que pelo menos estão fazendo o trabalho, mas eu não tenho como incrementar mais uma ferramenta porque eles não estão prontos ainda. Então, incute talvez na cabeça de alguém uma coisa nova, e essa coisa nova muitas vezes vem e eles falam, não, aqui não. Aqui sempre foi assim, vai ser sempre assim, não vou mudar. Beleza, vai ficar assim. Aí esse conhecimento vai ser entregue em outro local.
e esse outro local vai estar aberto e vai expandir. Aí é que vai vir os conflitos daquele que fez primeiro, que não fez primeiro. Outros tiveram a oportunidade, porque assim como o Mestre Jesus diz, na parábola do semeador, a semente ela cai em todos os terrenos. Só que o coração, o nosso terreno, ele tem que estar aberto para receber. Ele tem que estar preparado, receptivo. Mas se você tiver resistência, se você tiver em mecanismo de defesa, se você tiver endurecido, não adianta, não nasce nada ali. Não cria raiz, não aprofunda e não surge os novos frutos.